você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8. E eu quero ler com você um versículo que nós vamos chegar até ele. Lucas, capítulo 8. Versículo 48. Lucas 8, 48. Todos acharam? E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Podemos assentar. Jesus disse esta bênção e esta palavra profética para alguém. E quem era essa pessoa? Ele disse isso a uma mulher. Ele disse a ela: tem de bom ânimo. A primeira coisa que ele diz no versículo 48. Tem bom ânimo, seja forte. A partir deste momento, fica feliz, fica contente, porque você foi salva pela sua fé. Aí ele abençoa ela e diz assim: o seu caminho será um caminho de paz. Você percebe que as pessoas que têm fé, elas são caracterizadas por essas duas sequências das quais o Senhor Jesus diz. Você viu que a fé fica no meio. São caracterizadas por essas duas situações. Toda pessoa de fé tem bom ânimo. Ela sempre consegue enxergar, ela sempre consegue vencer as situações que a cercam, por mais perto que essas situações sejam. Pode ser bem próxima a situação, pode ser bem ardilosa, pode ser bem ruim, mas ela consegue vencer. O ânimo que ela tem em Deus, o ânimo que ela tem por causa da fé que ela possui, consegue levantar os olhos dela e ela consegue enxergar além daquilo que ela está vivendo. E toda pessoa que faz uso da fé, que tem a fé em exercício, ela vive uma vida de paz. O caminho dela é de paz. Pode existir no caminho dela, na vida dela, pessoas que querem lhe roubar a paz. Pode existir pessoas de todo tipo e espécie. Só que a paz que ela tem, nada tem a ver com quem ela se relaciona. A paz que ela tem, nada tem a ver com aquilo que ela vive. A paz que ela tem é gerada dentro do governo de Cristo, dentro dela. Então você observa, eu quis começar por aqui, para você observar que tudo aquilo que Jesus disse dessa mulher, ela conquistou por meio da fé. Ela conquistou ânimo, uma vida sem medo, uma vida de fortalecimento, e ela conquistou o quê? Uma vida de paz, de segurança. Então, quando nós olhamos para a fé, nós não podemos ver duas sílabas, uma unida à outra. Nós não podemos ver uma palavra cheia de dogmas, cheio de insinuações, de teologias. Quando nós olhamos para a fé, nós temos que olhar para aquilo que eu e você precisamos ter. E eu quero falar com você nesta noite, e que o Senhor, hoje eu tenho orado o dia todo para que o Senhor me dê cada vez mais uma mão capaz de fazer o que ela fez. Tirar dele virtude. Uma mão que seja a extensão de um coração único, de um coração determinado, de um coração que só crê. Eu quero começar com você no versículo 40. Jesus havia sido expulso de Genezaré, de Gadara. Mas agora no versículo 40 nós olhamos aqui. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu porque todos o estavam esperando. A multidão de Cafarnaum, todos eles estavam esperando por Jesus Cristo. Todos eles aguardando aquele que falava dos mistérios e que curava a alma, aquele que curava o corpo, aquele que dava eternidade, aquele que trazia esperança. Só que dentro dessa multidão havia duas pessoas em especial. Duas pessoas em que os evangelhos, tanto Mateus quanto Marcos e Lucas, relata. É Jairo e a mulher de fluxo de sangue. Ela não ganha o nome dela aqui. Não. Ela não tem o nome dela.
aqui neste texto. Jairo ganha o nome, porque era muito conhecido, mas ela fica apenas como aquela que tocou e dele saiu virtude. E eu quero falar assim sobre a multidão que muitas vezes se aglomera para esperar por Jesus. A multidão que se aglomera para esperar pela salvação, a multidão que se aglomera para esperar pela cura, pelo milagre, a multidão que se aglomera para esperar pela salvação, a multidão que se ajunta para poder vê-lo, para poder tocar. Será que nós fazemos parte dessa multidão? Ou será que nós somos reconhecidos e entramos na história como pessoas que fazemos a diferença? Havia uma multidão que estava à espera do Senhor Jesus, mas nessa multidão havia duas pessoas em especial. Jairo, príncipe da sinagoga, uma pessoa muito querida em Cafarnaum, e uma mulher que vivia no anonimato. Uma mulher que não tinha nada para se respaldar e pedisse uma conversa, um diálogo, uma conversa com Jesus, ou então que ela pudesse convidá-lo para ir à sua casa. E eu fico pensando nas multidões que muitas vezes se aglomeram dentro das igrejas, que apertam Jesus, mas que não conseguem tocá-lo, que abrem suas bocas para cantar, para orar, abrem os seus lábios para falar, mas não conseguem tocá-lo com nada que faz. Não consegue tocá-lo com alegria, não consegue tocá-lo com a canção, não consegue tocá-lo com o amor, não consegue tocá-lo com a vida. E eu não quero fazer parte dessa multidão, que frequenta apenas os cultos, mas que nunca conseguiu tirar dele virtude. Que apenas é participante, que, como diz bem, assiste o culto. Eu vou assistir o culto. Eu não quero ser alguém que assiste um culto. Eu não quero ser alguém que participe de um culto e que saia da mesma maneira, sem a palavra ter me incomodado, sem a palavra ter falado comigo tão diretamente, que venha constranger minha alma de tal maneira, onde os grilhões de minha alma começam a se quebrar um a um. Eu não quero assistir, eu não quero ser uma espectadora, e eu te dou um conselho para que você também não caia nisso. Por quê? Porque existe uma maldição para aqueles que assistem o culto. Qual é a maldição daqueles que assistem o culto? O endurecimento, o escarnecimento. Quem é este povo que se aproxima de mim, com seus lábios me louvam, suas mãos se estendem, mas o seu coração distante de mim estão. Eles escarnecem da minha doutrina. O que vai acontecer com aqueles que assistem o culto? Os seus corações ficarão endurecidos gradativamente, e onde o amor de Deus não vai conseguir mais tocá-lo, onde a palavra de Deus não vai conseguir mais construir dentro deles uma nova natureza, não vai conseguir efetivar o reino de Deus dentro daquela alma. Eu e você precisamos estar apercebidos. Se eu e você só assistimos o culto, ou se nós fazemos parte da adoração, do louvor, da presença dEle, se a palavra dEle ainda toca em nós, se existe em mim e você a fé que havia no coração dessa mulher ao sair de sua casa, um planejamento, diz Marcos, de fé. Em Marcos, ela faz um planejamento de fé, ela planeja a sua fé, ela coloca um propósito sobre a sua fé. Quando você saiu da sua casa, qual foi o seu planejamento? O que é que você planejou para esse encontro com o Senhor Jesus? O que você antecipadamente destinou a sua alma? Será que você disse: Deus, esta noite eu preciso que tu fales comigo e quebre grilhões em meu coração. Senhor, nesta noite eu preciso de um milagre, de uma cura, de um toque. Senhor, nesta noite eu preciso de uma direção. Nós precisamos fazer planejamento para o nosso culto. Quando você sai da sua casa e vem cultuar ao Senhor, você precisa chegar já predestinado a conquistar algo da parte de Deus. Senão você será apenas um espectador do reino, aquele que vê tudo acontecer, mas não é participante assíduo de nada. Nós não podemos aceitar isso. O próprio Pedro e os discípulos disseram: Senhor, a multidão te aperta, existem muitas pessoas te apertando, te oprimindo. Mas ele disse: não, aconteceu alguma coisa comigo.
A minha adoração tem que acontecer alguma coisa com Ele. Quando você se assenta para ouvir a palavra, a sua atenção, dedicação e devoção tem que fazer algo com Ele. Tem que mexer com Ele. Isso é culto. A sua oração tem que mexer com Ele. O seu derramar tem que mexer com Ele. Às vezes você, e eu luto tanto contra isso, você chega na igreja revestido de um cargo. Você chega na igreja revestido de uma função. Onde é que está o revestimento do Espírito de Deus? Chegando para adorá-lo como ovelha, como alguém que precisa da mão, do amor, do toque. Alguém que precisa daquilo que só Ele pode fazer por você. Existe algo na sua vida agora que só Ele pode fazer por você. Ninguém pode. E você precisa estar totalmente consciente disso. A multidão o esperava, mas haviam dois ali que não o esperava, mas cria nele. Eu gostaria de te levar a uma pergunta. Você ainda crê nele? Crê de todo o coração? Ou ele para você é um plano B? Você ainda crê nele com paixão? Porque a fé, ela nos leva a sermos apaixonados. Por quê? Porque a fé nos leva a fazer loucuras. Como esta mulher fez. Impedida de estar em público, impedida de tocar em qualquer um, muito menos num rabi. A fé nos faz enfrentar os nossos desafios. A fé faz com que nós lutemos contra indulgências, sentenças. A fé faz com que nós lutemos contra exigências. A fé faz com que nós avancemos, com que nós alcancemos. A fé é inexplicável no coração de quem tem. É inexplicável, é apaixonante. Você vislumbrar um coração que tem fé. Está tudo escuro para todos, mas quem tem fé vê luz. Está tudo ruim para todo mundo, mas quem tem fé consegue enxergar o que ninguém vê. Quem tem fé consegue sentir o que ninguém sente. Quem tem fé consegue pensar como ninguém consegue. Porque há de concordar comigo você, que na multidão de aflição e de problema, a sua cabeça ferve como o motor de um carro, sem conseguir dar alguns metros a ele, senão causará prejuízo para o motor. Na complicação dos seus problemas, a sua cabeça ferve, mas a fé faz as coisas ficarem no devido lugar. Você enxerga quando ninguém enxerga, você vislumbra quando ninguém vislumbra, você sente dentro de você. É como se você estivesse gerando alguma coisa e você começa a sentir a formação do seu milagre dentro da sua alma. Aquela mulher fez um planejamento esquematizado dentro daquilo que ela ia conseguir fazer. Eu sei que eu não consigo ter uma audiência com ele, eu sei que eu não consigo mandar alguém para trazê-lo na minha casa, mas eu já sei o que eu vou fazer. Você já sabe o que você vai fazer? A fé faz isso. A fé nos dá certeza do que vamos fazer e nos ensina o planejamento daquilo que temos que fazer. A fé faz isso conosco. Ela nos ensina como agir dentro da nossa situação. A Bíblia diz assim no versículo 41: eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, uma pessoa muito importante, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Ele podia fazer isso, sua filha estava muito enferma, e ele queria muito levar Jesus para dentro de sua casa, porque ele tinha uma filha única, e como um pai que ama a sua filha, ele faz um rogo de um pai. Aqui não está o príncipe de uma sinagoga, aqui não está uma pessoa conhecida em Cafarnaum, aqui está um pai pedindo por uma filha. Este homem, não vamos falar dele hoje, mas só de passagem dá um exemplo de quando você se chega perto do Senhor Jesus, você não é obreiro, você não é diácono, você não é empresário, você não é rico, você não tem sobrenome, você não é pastor, você é só alguém que precisa do Senhor Jesus. Eu e você, quando nós chegamos diante dele, nós nos prostramos
prostramos, porque nós somos pessoas que precisamos dele. Ali naquele momento, não era o príncipe da sinagoga que se prostrava. Ele não estava ali, ele estava ali como um pai que precisava de um milagre para sua filha. É isso que nós fazemos quando nós amamos. É isso que nós fazemos quando nós buscamos. Nós nos prostramos diante dele, porque sabemos que somente ele pode nos oferecer aquilo que nós precisamos. E a palavra diz assim: porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. A multidão apertava Jesus, era muita gente. E você sabe, quando você está atrás, você quer chegar perto de algo, o seu impulso te dá de apertar. Então, um apertando, vem de lá, Jesus estava numa situação apertada. Isso era um problema para a mulher. A Bíblia diz assim, no versículo 43, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela era uma mulher com uma enfermidade muito complicada, porque fluxo de sangue contínuo, para o judeu, era uma situação muito, depois eu vou ler para você, muito complicada. Tá. Ela tinha uma doença, e essa doença fazia com que ela se esvaísse. Ela estava fraca fisicamente, e ela estava fraca emocionalmente. E eu quero que você responda, ela estava fraca espiritualmente? Então por que a gente engloba tudo? Quando você fica fraco fisicamente, você fica fraco espiritualmente também. E por que quando você fica fraco emocionalmente, você fica fraco espiritualmente? A fé é guardiã. Quando você tem uma fé robusta, e uma fé sustentável, e uma fé boa, grande, porque existe tamanhos de fé, PMG, Jesus diz, grande é a tua fé. Existe fé saudável, fé enferma. Quando você tem uma fé mediana, na altura das suas necessidades, a sua fé te habilita a separar o que você sente do que você crê. Por que existem crentes que quando ele está passando um período de aflição, ele não consegue encontrar a fé? Ele fica caçando, procurando a fé dentro de si, sem poder encontrar. E aí ele fica buscando, ora para mim, pede para mim, me ajuda, me entende, me suporta, me socorre. Por quê? Porque ele não consegue encontrar a fé dentro dele. Mas quando você tem uma fé sustentável, uma fé que te sustenta no momento de dificuldade, porque você trabalhou sobre essa fé, você buscou essa fé, você participou de cultos, você não foi um espectador, mas você cultuou Deus, você tem uma fé sustentável. E essa fé, no momento da sua adversidade, ela vai fazer separação de um lado que você sente, do outro lado a quem você crê, em quem você crê. Você pode dizer glória a Deus. A fé daquela mulher fazia com que ela conseguisse separar de um lado quem ela cria, de outro lado a sua fraqueza. Ela estava muito doente, 12 anos perdendo sangue, 12 anos esvaindo. Você sabe que nós temos da parte de Deus um manancial que vem até nós e que nos sustenta e que nos enche, mas nós temos também muitas brechas que faz com que nós esvaziemos, faz com que nós percamos a força. Você já conseguiu identificar qual o seu fluxo de sangue? Vamos ver por esse lado. Ela tinha um fluxo de sangue fisicamente que enfraquecia ela. Qual o seu fluxo de sangue que te enfraquece? Faz você perder a força, faz você perder a inteligência, a habilidade, a determinação. Somos pessoas diferentes. E cada um de nós temos características diferentes. Quem sabe, para esse seu irmão do lado, o fluxo de sangue dele é uma decepção. Quando ele se vê decepcionado, abandonado e frustrado, ele se entrega. Mas quem sabe para você que está sentado ao lado dele, você não é assim. Quando você se vê decepcionado e abandonado, você se levanta, se apruma e diz, é assim mesmo. Qual o seu fluxo de sangue?
Qual o seu mal? Em Marcos, Jesus olha para ela e diz: você está livre desse seu mal. Qual é o meu mal? Qual é o seu mal? O que é que Satanás usa para minar as nossas forças? Quais são os meios que Satanás usa para minar as nossas forças? Qual é o meio? O que Satanás tem usado para poder arrebatar de nós a nossa habilidade, a nossa força? E quando você se pega, você diz: meu Deus, o que é que eu falei? Meu Deus, o que é que eu fiz? Meu Deus, por que eu estou agindo assim? Qual é a razão desse meu mal? Qual é a razão por que eu estou me comportando dessa maneira? Por que eu estou agindo desse jeito? O problema dela era físico, muito menor do que alguns de nós que estamos aqui. Porque muitas vezes o nosso fluxo de sangue é emocional. E ele está arrancando as nossas forças dia após dia, minando-nos como cristãos, nos tolindo e impedindo que sejamos fortes, hábeis, que sejamos pessoas que se coloquem de pé e vá em cima daquilo que nós buscamos. E a Bíblia diz assim no versículo 43: havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres. Eu quero falar um pouquinho sobre gastar. Eu acho muito impressionante essa mulher, porque ela usou todos os recursos financeiros dela com a medicina. E mesmo assim, quando ela ouviu falar de Jesus, ela teve fé. Você consegue entender isso? Você consegue compreender alguém que é diferente da maioria dos crentes de hoje em dia? Que quando chegam para falar de Jesus, para falar com Jesus, já usou todos os meios cabíveis. E quando chega, faz igual o pai do filho endemoniado: se tu podes, vê aí o que o senhor puder fazer. O que o senhor puder fazer para mim é lucro. Você consegue entender o que houve dentro do coração daquela mulher? Que depois de entender que buscara todos os médicos que o dinheiro podia comprar, ela conseguiu ter uma fé inabalável. Você consegue entender isso aí? Compreender isso? Isso é admirável. Uma pessoa que usa, que gasta tudo o que possui na melhor medicina que o dinheiro podia pagar. Estava viva depois de 12 anos. E mesmo assim, quando olha para Jesus, identifica como aquele que a salvaria. Acontece isso com os crentes da atualidade? Depois de virem de uma família desastrosa, eles olham para Jesus e dizem: tu és a minha família, é isso que acontece? Depois de viver várias tentativas de serem felizes, de estarem bem, será que eles olham para Jesus e dizem assim: o Senhor é tudo que eu preciso? Será que essa fé existe em nossos corações hoje? Hein? Essa mulher participou de alguma escola bíblica, essa mulher havia sido batizada, essa mulher havia feito discipulado, ela participava de cultos, não, só precisou de uma palavra dele, que ela ouviu por conta de alguém, foi só o que precisou. O que tem acontecido conosco? Saímos de jornadas árduas, de jornadas terríveis, de jornadas onde saímos de lá condenados, amaldiçoados. Jornada familiar, emocional, financeira. E aí quando nós chegamos para Jesus, nós olhamos para Ele como se nós estivéssemos olhando para as tentativas comuns que tivemos da vida. Jesus para ela tem que ser aquele que tem que ser para mim e para você. Ele tem que ser aquele que põe um ponto final no nosso sofrimento. Em Marcos, quando ela sai de casa, ela faz um planejamento de fé. Se eu somente tocar na orla dos seus vestidos, eu ficarei curada. Ela faz um planejamento de fé. Essa mulher tinha tudo e muito mais do que eu e você para não crer.
Essa mulher havia tentado tudo. Ela tinha tentado sinagoga, médico, ela tinha tentado profeta, ela tinha tentado vidente, ela tentou tudo. Mas quando ela olhou para Jesus, ela falou: é Ele. Será que você, quando olha para Jesus, diz: é Ele ainda? É Ele que vai solucionar os meus problemas financeiros e me ensinar a ser fiel e administrar. É Ele que vai me ensinar a ser um crente de verdade e vencer os grilhões da minha alma. É Ele que me vai fazer vencer os meus traumas. É Ele que vai pôr um ponto final no meu sofrimento. É Ele que vai acabar com o mal da minha vida. O que eu estou esperando? O que nós estamos esperando? É Ele. Será que você ainda tem esses olhos para olhar? É Ele. Por que a mão dela estava cheia de fé? Por que a mão dela conseguiu absorver dele a virtude necessária para curá-la? Tirar dele aquilo que ela precisava? Porque em primeiro lugar o coração dela fez um planejamento de fé. Depois os olhos dela ficaram fitos nele. E aí ela conseguiu o que ela queria. A Bíblia diz assim: e por nenhum pudera ser curada. Olhe para o seu irmão e diga: ninguém pode te curar. Só Ele. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha saúde, ela não tinha amigos, ela não tinha quase nada. Só que o essencial não faltava. O que era o essencial? Fé. Você pode não ter tido uma família abençoada, você pode estar passando por situações adversas, você pode, mas não pode faltar fé. Pode faltar tudo, mas não pode faltar fé. Pode faltar amigos, pode faltar dinheiro, pode faltar saúde, pode faltar qualquer negócio na sua vida, mas não pode faltar fé. Agora o que acontece com os crentes? A primeira coisa que vai para o ralo é a confiança dele. Ele passa por uma situação adversa, ele passa por um embaraço. Agora a pergunta é também, né? Você já teve fé? Ou será que você foi um sensitivo positivo? Hein? Qual a diferença do positivismo e todas as parafernálias psicológicas e emocionais da fé? A fé não vai embora. A fé fica na adversidade, porque a fé é nele. A fé não tem nada a ver com emoção, não tem nada a ver com sensação, não tem nada a ver com positivismo. A fé persiste quando o negativismo está em alta. Ela fica de pé. Ela é inerente, ela é para sempre, ela é incisiva, ela é imponente, ela dita as regras, ela dita as ordens. A fé é absoluta, é robusta, é forte, é determinante. Ela nos faz fortes, ela nos ensina a crer, a acreditar e a confiar. Você não pode ser um positivista, meu irmão. Alguém que precisa ver para crer. Não. Você não pode ser uma pessoa sensacionalista, emocionalmente frágil. Apenas quando você está sentindo que vai dar certo, é que você fica feliz e alegre. Não, a fé nada tem a ver com isto. A fé é dom de Deus, é virtude do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, que ela fez um planejamento. Ela não tinha falta de fé, ela tinha fé. Eu quero perguntar uma coisa para você: você tem fé? Em você, na igreja, nos amigos, no seu dinheiro ou nele? Nele, você acredita nele, você confia nele, você depende dele. Você gosta? É de estar com ele. Você ama? É ele. Você quer? É ele. É ele. Vem problema? Ele. Vem adversidade? Ele. Tem grilhão? É Ele. É Ele. É Ele. E a presença dele te anima, te levanta, te sustenta. E saber que você pode tocar nele, isto é algo maravilhoso. Eu quero ler com você Levítico 25. Levítico 15, versículo 25. Fica aberto aí em Lucas.
Levítico capítulo 15, versículo 25. Era a lei que aquela mulher tinha que obedecer. O diabo coloca, não estou falando agora que é o diabo aqui, que foi Deus, mas eu falo agora de nós aqui. O diabo coloca muitas situações para você não tocar em Jesus Cristo. Muita gente está sem tocar. Muita gente não consegue tirar mais nada dele. Por quê? Porque foram vencidas por si mesmas. Pela raiva, pelo ódio, pelo complexo, pela inveja, pela soberba. A Bíblia diz em Levítico, capítulo 15, versículo 25. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue, Levítico 15, 25. Por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias o fluxo da sua imundícia será imunda. Aquela mulher estava num estado de imundícia, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias o seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. Toda coisa sobre que se assentar será imunda conforme a imundícia da sua separação. Qualquer que a tocar será imundo. Portanto, lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Volta comigo em Lucas. Todo aquele que tocasse nessa pessoa seria imundo. Por isso que ela foi no sigilo. Porque ela não podia tocar nele. Ela tinha que ir no secreto. Porque se ele descobrisse, acima de todas as leis e de todas as regras, quem nos condenará, diz Paulo aos Romanos, foi ele quem morreu por nós. Quem nos intentará acusação? Agora, o que me impressiona é olhar para alguns crentes submetidos às condenações da alma, subvertidos a essa situação, condenados sem poder tocá-lo. Quem impediu aquela mulher? Foi a lei? Não. Foram as regras? Não. Foi a sua doença? Não. Ninguém ia conseguir impedi-la. Por quê? Porque a fé dela era maior que qualquer impedimento. A questão não é que o seu problema é grande. A questão não é que o seu trauma é enorme. A questão não é que você passou ou que fizeram. A questão é que a sua fé é menor que sua dificuldade. É menor que o seu trauma. E o que mais impressiona não é ser a sua fé menor que o seu trauma, que sua dor, que todas as maldições sobre você. O que impressiona é que você não faz nada a respeito disso. Aquela mulher vivia no estado de maldição. Ninguém, se ela sentasse numa cadeira, ninguém podia sentar. Ela sofria rejeição, ela sofria separação. E ela queria tocar nele porque sabia que ele era aquele que ia colocar fim ao seu sofrimento. Só que ela tinha que ir em secreto. Ninguém pôde impedi-la. Nem lei, nem regra, nem maldição, ninguém. Só que hoje em dia você vê crentes sendo impedidos de serem livres, libertos do seu mal, por causa de um abandono de uma mãe insana, de um abandono de um pai, de uma criação mal formada, ou então das concupiscências de sua própria alma. Se vê impedidos de tocar nele, de curar os seus males. Como é possível? Ei, irmãos, eu e você ficarmos numa situação de acomodação, nos adequamos aos nossos males, nos adequamos aos nossos pecados, às nossas maldades, às nossas concupiscências, permitimos que Satanás nos condene a respeito disso e não fazemos nada. Você é limitado, é detido, é impossibilitado. E Paulo diz: quem nos condenará? Quem nos condenará? Quem te condena? Hein? Quem determina a sua libertação?
Quem decretou o seu cativeiro? Quem diz que você não vai ser livre? Quem sentenciou você ao pecado? Quem sentenciou você à concupiscência, aos grilhões? É bem menor do que aquele que proclamou a sua libertação. Só que isso para muitos é surreal. É uma situação hipotética, porque não é verídico, não acontece, porque na realidade, quem te agrilhou, na sua concepção e na sua realidade, é bem mais forte do que aquele que bradou a sua libertação, porque você continua agrilhoado, preso, doente. Aquela mulher não aceitou a sentença que rezava ou que pesava sobre ela. Ela tinha um plano pessoal, que não dependia de ninguém. Olha para o seu irmão e diga assim: seu plano tem que ser pessoal, não pode depender de ninguém. Esse é o problema. Eu preciso que o meu cônjuge, isso para que eu possa ter uma vida de fé e de comunhão. Eu preciso que o meu filho seja isso para que eu preciso que a minha vida financeira seja dessa maneira. Eu preciso que alguns, você não pode esquematizar o seu plano de fé por comunidade. Tem que ser pessoal. Enquanto o seu plano não for pessoal, seu para com ele, você será falido espiritualmente. Você precisa de um para que te ame, o outro para que te elogie, o outro para que te dê segurança. Você não precisa de Jesus Cristo. Não, ele é supérfluo na sua vida. Por quê? Porque quando eu preciso de Jesus, eu preciso só de Jesus, e ele me dará o resto. Quando você precisa de Jesus, você precisa só de Jesus. Entendeu? O plano dela era pessoal. Ela não pediu que ninguém o segurasse, ou que ninguém o cercasse, ou que ninguém a levasse. Ela reuniu as últimas forças que havia fisicamente e foi até onde ele estava. O plano dela era único, era pessoal, individual e sigiloso. É isso que falta para você. Enquanto você achar que precisa de Jesus e mais isso, esquece. Você não tira a virtude dele. Ele tem que ser único. Só ele. A razão, a força, a determinação, o suporte, a rocha, o sustento. Jesus. O que cura, o que sara, o que preenche, o que te faz completo, o que te dá alegria. Você chega na presença dele, sua vida continua de cabeça para baixo. Mas quando você sai da presença dele, da oração, feliz, alegre, pleno, e o anjo pergunta: te falta alguma coisa? Você diz: nada. Nada. Porque não falta ninguém. Ele ainda é esse para você? Será que ele um dia foi? Esse que enche as lacunas, que enche as brechas, que enche a alma, o coração, e você olha para ele e você diz assim: inacreditável, só tendo e recebendo para crer. Inacreditável. Teu poder, tua força, teu amor, sua cobertura sobre a minha vida, inacreditável. E você fica deslumbrado, e você fica maravilhado, porque ele é o único que te livra do seu mal. Ele é o único que nos livra do nosso mal, daquilo que vai nos esgotando fisicamente, emocionalmente. Ele é o único que nos livra dos males que acometeram a nossa alma. Ele é o único. Se você ainda nunca olhou para ele dessa forma, e já está na igreja há 20, 30 anos, 10 anos, que tal hoje? Você ter a fé de uma mulher que
recebeu uma descrição dessa, mas sem nome? Hã? Que tal você dizer: Jesus, eu quero essa fé. Jesus, eu não saio daqui sem essa fé. Eu quero essa fé que me habilita a tocar em ti. Eu não quero te apertar como a multidão, eu não quero te oprimir como a multidão. Eu quero poder tocar no Senhor e de ti tirar virtude. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ter mãos que sejam a continuação do meu coração crente, do meu coração cheio de fé. Olha para o seu irmão e diga: é gostoso ter fé. É muito bom, é ou não é? Segurança, alegria, paz, ânimo, força, determinação. Eu gosto da fé. Gosto das muitas virtudes, mas particularmente gosto muito da fé. Se cheguei até aqui, foi pela fé. E se vou chegar onde Ele quer que eu chegue, vai ser pela fé. Existe apenas um segredo: fé. Tenha fé. A Bíblia diz assim: chegando por detrás dele, versículo 44, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue. Você pode dizer glória a Deus? No livro de Marcos, não precisa abrir não, 5:28, ela diz assim: se simplesmente eu tocar na orla do seu manto. Planejamento único, particular e simples. Simples, 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 simples. A Bíblia diz assim: e disse Jesus: quem é que me tocou? Ele perguntou: quem é que me tocou? Ele não perguntou quem tinha apertado, quem estava bem perto. Ele disse: quem é que me tocou? Ela não tocou nele, ela tocou na roupa que tocava no corpo dele. Quem me tocou? Às vezes você acha que você está tão distante de tudo aquilo que Ele tem a te oferecer, mas você está tão perto daquilo que pode trazer tudo que Ele tem. E todo mundo negava. Dizia: deve ter algum problema, né? Todo mundo negava. E disse Pedro, os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime. E tu dizes: quem é que me tocou? A multidão não te deixa quase respirar. E tu perguntas quem te tocou? Como é que nós vamos saber? Todo mundo está pondo a mão em ti. Mas é diferente. Tem gente que sabe fazer diferente, não sabe? Você sabe fazer diferente igual essa mulher? Diferente. Tem gente que ora diferente. Ele ora sabendo que Deus está ouvindo o que ele fala. Tem gente que canta diferente. Ele canta para louvar aquele que é digno. Tem gente que ouve ele falar de uma maneira diferente, com todo o coração aberto e um terreno preparadíssimo para a produtividade da semente. Tem gente que sabe fazer diferente. Diferente. Eu quero muito ser diferente. Diferente dessa igreja que popula os templos, diferente desses crentes que olham para Jesus como se fosse alguém comum. Eu quero ser muito diferente, muito diferente. E a Bíblia diz assim no versículo 46, e disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Eu senti que de mim saiu poder. Poder. Poder de quem tem. Poder de quem pode. Poder de quem é. Ele. Só Ele pode. Só Ele pode. As circunstâncias diz que não. Os problemas diz que não. Às vezes até teu coração diz que não. Mas Ele diz que sim. Ele diz que sim. Ele diz que sim. Eu conheci que de mim saiu poder, saiu virtude. E a Bíblia continuando diz assim: será que eu tenho podido tocá-lo ou você com as nossas canções, nossas orações? Versículo 47, então vendo a mulher que não podia ocultar-se,
Aproximou-se tremendo e prostrando-se ante a ele. Declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. Por que ela estava com medo e tremendo? Por causa de Levítico, meu irmão. Ela não podia ter feito aquilo. Com medo. Tremendo. Aí você diz, espera aí. Aí você diz que as suas barreiras, seus grilhões te impedem de alcançar o que você precisa. Aquela mulher saiu de casa com medo. Ela saiu de casa tremendo. E uma pessoa com medo e tremendo dentro de um biotipo fragilizado pela doença. Você pode imaginar como é que ela saiu da casa dela? Hein? Uma pessoa enfraquecida por 12 anos de perda de sangue. Você pode imaginar o que um abalo emocional faz com que um corpo fragilizado. E ela saiu de casa com medo e tremendo. Só que o medo dela não impediu dela alcançar o que precisava. Será que você precisa tanto assim? Por quê, pastora? Porque você diz que seus grilhões, você diz que o seu pecado, você diz que foram seus pais, você diz que é a circunstância que te impede de alcançar o que você precisa. Sem condições físicas de andar, andou. Sem permissão religiosa para chegar, chegou. Barreiras sociais, venceu. Medo, insegurança, venceu. Aí eu digo que os meus grilhões impedem de fazer a vontade de Deus, que os meus traumas impedem de eu estar no centro da vontade de Deus e de ser uma pessoa diferente. Aí eu digo que o que eu sinto, que os meus traumas, que o mal que me fizeram, que as minhas dores me impedem de alcançar êxito na minha vida emocional e conseguir uma fé inabalável que leve a minha história adiante. É brincadeira. Hein, irmãos? Hein? Agora a pergunta é, ela queria, precisava, o quanto eu preciso? É que vai determinar a minha força vigente para vencer todas as inibições, todas as barreiras. O quanto você precisa ser curado desse teu mal, o quanto você precisa ser curado desse teu mal que vem definhando a sua vida, sentenciando e condenando você. O quanto você precisa ser livre disso. Ou será que você trata esse assunto como um assunto irrelevante da sua vida? Por isso que ele não se resolveu ainda. Por isso que as coisas da sua vida não se resolveram, porque você não trata os seus assuntos importantes de uma maneira tal. Seus cativeiros, suas prisões, suas sentenças, suas maldições, suas condenações, seus grilhões que te impedem de agir, de fazer, de ser, de fazer a sua história, de ser curado, de ser livre dos males que te fazem uma pessoa que vive no anonimato, uma pessoa que vive de migalhas, que vive daquilo que dá. Deus te chamou para você fazer história. Deus te chamou para você possuir. Deus te chamou para você conquistar. Mas aí você diz que o responsável pelo insucesso são as suas mazelas. Com medo, insegura, mas foi. Primeiro eu preciso ficar livre desse grilhão. Primeiro eu preciso ficar livre dessa minha personalidade ferrenha. Primeiro eu preciso ficar livre. Vá até ele. Vá até ele. Vá até ele. Toca nele. Mas não toca como muita gente tem tocado, não, meu irmão. Como se estivesse tocando em qualquer outro. Toca nele. Toca nele com fé.
Toca nele acreditando, confiando que ele pode e ele faz. Tira a virtude, tira poder dele, aquilo que ele diz: pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. Persevera, persiste, insiste, toca nele, tira a virtude dele, daquela que vai livrar você desse mal. A Bíblia diz assim, 48, e ele lhe disse: tem bom ânimo, filha. A partir de agora, seja feliz. Você quer ser feliz? Livra-se do seu mal. Daquilo que te mina. Daquilo que te esvazia. Ah, vou casar, vou ser feliz. Não vai. Eu vou ter um filho, vou ser feliz. Não vai. Eu vou comprar, eu vou adquirir, eu vou mudar a cara, eu vou mudar o corpo, vou ser feliz. Não. Seja livre deste seu mal. Tem de bom ânimo. Seja feliz. Você foi livre deste seu mal. Seja feliz. Sua fé te salvou. Você acha que a igreja te salva? Seu dom te salva? Seu tempo de crente te salva? Somos salvos pela fé. Sua fé te salvou. Você foi salva pela sua fé. Aí ele olha para ela e diz assim: vai em paz. Aí eu termino onde eu comecei. Fé faz você feliz porque você fica livre do mal e te faz viver em paz. Todo mundo está de cabeça para baixo, desesperado, e você seguro aqui dentro. Por quê? Fé. Enche sua alma, fortalece seu espírito, habilita suas emoções de tal maneira que você diz: não sei, eu creio. Não sei. Como vai ser? Não sei. Quando vai ser? Não sei. De que jeito vai ser? Também não sei. Não é interessante? Também não sei. O que é que você sabe? Eu creio. Viver pela fé. Eu creio. Ela fez tudo o que podia e creu. Saiu de sua casa, venceu sua fraqueza, sua debilidade, seu medo, as leis, as regras, as condenações, e tocou nele. Fé. A fé traz atitude. Aí eu tenho fé, pastora, que eu vou vencer todo o meu mal. Você tem atitude? Então não tem fé. Quem tem fé tem atitude. A fé é avessa e tem alergia de inércia. Fé, inércia, fé e letargia. Sabe aquele irmãozinho bonzinho, que tem aquele aspecto assim manso, que tem aquele aspecto assim comedido, paradão, estagnadão, que diz que tem fé? Lorota, mentira. Fé e letargia não combinam. Fé e inércia não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fé é atitude, é avalanche de atitude, é reação e ação. Isso é fé. Fé não é revolta, fé não é clausura, fé é racional. Você está numa situação ruim, eu provoquei, eu fiz, vou me levantar, vou me posicionar, vou mudar a minha situação. Não vou ficar lamentando e murmurando. Vou me levantar, vou posicionar, vou mudar essa situação. Isso é fé. Você tem fé? Quem tem fé é feliz. Vê se teu irmão é feliz. Quem tem fé é feliz, meu irmão. Ué, mas quem está seguro no único que pode, como é que não vai ser feliz? É ou não é? Quem tem intimidade com o único que pode, não vai ser feliz? Quem tem fé tem paz, segurança, porque sabe que tem amizade com quem pode. É ou não é? Você é amigo de quem pode. Olha, irmão, que beleza. Você tem amizade com quem pode. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje é o toque da fé. Nessa noite você pode tocá-lo com a tua fé. Muitas pessoas o apertam com as mãos, o oprime. Só a fé toca nele. Só a fé toca nele.
Feche os seus olhos. Às vezes as pessoas não entendem porque as coisas dão sempre certo para você. Elas não compreendem o porquê você tem uma blindagem especial. Elas não compreendem como as coisas funcionam na sua vida. Se elas pudessem enxergar a fé que você tem nele, elas entenderiam o porquê de sua tranquilidade, o porquê de sua confiança, o porquê de sua certeza, o porquê da sua felicidade e da sua paz. Eu e você precisamos de planos únicos, particulares, sigilosos. Que sejam simples. Eu creio. Você tem que estabelecer na sua vida que a partir de hoje, a fé será uma busca incessante. Se você ainda não tem essa fé robusta, essa fé que acalma todas as tempestades emocionais, a fé que quebra todos os grilhões do passado, todas as maldições, imprecações, toda a juramentação que houve sobre a sua vida, o Senhor Jesus te convida nesta noite para você tocar nele. E o Espírito Santo de Deus está em você, e ele é poderoso para te dar o dom da fé. Você não pode servi-lo e ser dele sem ter fé nele. Você precisa fazer isso uma questão de honra. Você precisa ter fé em Jesus Cristo. Eu quero que você abra os seus lábios agora, e que você fale com o Senhor Jesus que você precisa dessa fé. Que você precisa dessa fé. Essa fé operante, essa fé poderosa. Como um dia os discípulos rogaram a Jesus: aumenta-nos a fé. Peça ao Senhor Jesus fé. Peça fé ao Senhor Jesus. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu preciso de fé. Senhor, eu preciso de fé. Senhor, eu preciso de fé. Eu preciso de uma fé que não ceda, meu Deus, a todos os abusos. Eu preciso de uma fé que não ceda às maldições. Eu preciso de uma fé que vença, uma fé vencedora. Eu preciso de uma fé que consiga tocar no Senhor. É dessa fé que eu preciso. Eu não vou abrir mão dessa fé. Não é timidez que age em mim, não há grilhões que ajam em mim, não há condenações, não há sofrimento e não há dores, não há medo, não há introspecção que vai me inibir de ter essa fé. Diga ao Senhor agora: Senhor, nada vai me impedir de ter essa fé absoluta, de ter essa fé gloriosa, poderosa, operante no Senhor. Deus, não é pecado, não é concupiscência, nada vai me impedir. Em nome de Jesus, sobre mim não há condenação, porque a minha fé me levará até tua presença, a minha fé me fará tocar no Senhor. E eu tenho fé, mas eu quero mais. Eu quero uma fé que me tire do anonimato, que livre-me do meu mal. Eu quero uma fé, oh Deus, que me salve. Uma fé que me salve dos problemas da opressão, diga a Ele. Eu quero uma fé que me salve da minha personalidade, do meu medo. Eu quero uma fé que me salve dos problemas, das circunstâncias. Eu quero uma fé salvífica. Eu quero viver em paz, meu Deus, eu quero ter paz. Eu quero viver em paz, meu Deus. Em nome de Jesus, eu quero que você ponha a mão no seu coração. Quero que você diga assim comigo: meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todas as limitações causadas pelos males de minha alma. E eu declaro em nome de Jesus poder de fé para crer, para confiar, para ter força, para ter paz, para ter alegria. Pai Santo, em nome de Jesus, eu repreendo da minha alma toda maldição, toda mazela, tudo aquilo que inibe a minha fé. Eu declaro guerra
contra os males de minha alma. Pela fé, eu declaro guerra contra os grilhões, contra a timidez, contra o medo, contra o pecado, contra a concupiscência. Eu declaro guerra contra a incerteza, contra as dores insofríveis. Eu declaro guerra pela fé, em nome de Jesus, porque eu vou aprender a tocar em Ti e receber virtude sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu quero que você levante sua mão direita para o alto. Em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo poder da palavra semeado em seu coração, eu ministro sobre a sua vida a autoridade do Espírito Santo, suficiente e poderosa para fazer frutificar esta palavra sobre a sua alma, te dando o legado de uma fé poderosa, forte e inabalável, inacessível aos traumas, às dores e concupiscências. Em nome do Senhor Jesus, diga amém. Deus te abençoe e vá em paz.